Amém. Graça e paz, igreja. Muito boa noite. É um prazer estar aqui. Desde já gosto de convidá-los a abrir a Bíblia em Eclesiastes 2. Peço perdão aí pela minha voz. Ontem teve o dia da mocidade, né? Aí acabei deixando minha voz lá e aí hoje foi ruim, ficou ruim. Amém? Amém. Antes de tudo, vamos curvar a nossa cabeça novamente. Orar ao Senhor. Gostaria de convidá-los que nessa oração vocês viessem clamar pela presença de Deus, clamar que o Espírito Santo de Deus venha se manifestar. Vocês vão clamar também que não seja eu falando, mas o Espírito Santo de Deus a falar aquilo que eu também preciso ouvir, aquilo que todos nós aqui precisamos ouvir, tá bom, igreja? Que vocês venham clamar mesmo, seja em voz alta, voz baixa, só na mente, mas clame ao Senhor para que Ele venha falar e se manifestar. Amém. Senhor, ó Deus, ó Pai, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor, ó Pai, em oração, Espírito Santo. Nós clamamos ao Espírito Santo para que o Senhor venha falar aos nossos corações, falar ao nosso ouvido, Pai, falar à nossa mente, Senhor, ó Deus, o Senhor venha nos transformar, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor, ó Deus, nos impactar com a Tua palavra, nos impactar, Senhor, ó Deus, com a manifestação do Teu poder, da Tua graça, da Tua glória, Senhor, ó Deus, que tudo aquilo que eu quero falar, tudo aquilo que eu desejo falar, ó Pai, caia por terra, Senhor, mas que tudo aquilo que o Senhor deseja falar, ó Pai, venha a ser falado e venha a ser dito esta noite, Espírito Santo. Senhor, Deus, tira tudo aquilo que tampa a nossa visão, tampa o nosso entendimento, tampa o nosso coração. Senhor, Deus, abre o céu sobre este lugar, derrama a Tua graça, a Tua glória e o Teu fogo, Senhor, Deus, em nossas vidas, Senhor. Senhor, Deus, tudo aquilo que a gente acha, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente deseja, o que a gente quer, caia por terra, ó Pai, e que prevaleça o que o Senhor quer, o que o Senhor deseja, em nome de Jesus, ó Pai. Nós clamamos pela manifestação do Teu poder, Espírito Santo, neste lugar. Amém. Amém. Vamos ler Eclesiastes 2, do 1 ao 11, que nos diz assim: Disse comigo, vamos, eu te provei com alegria, goza, pois a felicidade, mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura, e da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes para regar com eles o bosque, em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu com fadigas havia feito. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Amém? Agora, o 17. Pelo que aborreci, capítulo 2, versículo 17. Pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. 19. E quem pode dizer se será sábio ou astuto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. 21. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, deixará o seu ganho com porção, e quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. 23. Porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho desgostos. Até de noite não descansa o seu coração. Também isto é vaidade. 26. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Amém? Amém. Agora eu gostaria de convidá-los a abrir 2 Coríntios 6.
2 Coríntios 6, versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Agora, indo mais um pouco para frente, 2 Timóteo 4. Amém? 2 Timóteo 4, versículo 7 e versículo 8. Diz assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto, juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Amém. Amém. Senhor Deus. Amém. Então, se a gente parar para analisar, o texto que nós vemos em Eclesiastes, nós vemos um texto em Eclesiastes que fala sobre o rei Salomão. E o outro que nós vemos, os outros dois textos que nós vemos em Coríntios e Timóteo, fala sobre quem disse, né? Era Paulo. Quem escreveu ali foi Paulo. Então, primeiramente, olhando o texto de Eclesiastes, se a gente parar para olhar a vida do rei Salomão, ele teve um momento na sua vida que ele esteve na presença de Deus, e ele se encontrou com Deus, e nessa conversa que ele teve com Deus, Deus perguntou para ele: Salomão, o que você deseja? Então, enquanto muitas pessoas desejariam riqueza, fama, sucesso, ele pediu ao Senhor: Senhor, eu peço sabedoria. E Deus deu para ele sabedoria. E Deus se alegrou do que ele pediu. E se alegrou a tal ponto que deu riqueza, fama e sucesso. E muita sabedoria. O rei Salomão foi um dos caras mais sábios, os caras mais ricos da sua época. A sua sabedoria era tão grande ao ponto que pessoas de outros reinados, pessoas de outras províncias, reis de outras províncias, vinham falar com ele, conversar com ele para ver se ele realmente era tão sábio. E quando essas pessoas saíam de lá da conversa com ele, ficavam maravilhados com a sua sabedoria que Deus tinha dado para ele. Ao ponto que tem uma passagem que fala que um rei foi lá conversar com ele, primeiro foi uma rainha que foi lá conversar com ele para ver se ele realmente era tão sábio quanto diziam. E ela saiu de lá tão feliz e tão, sei lá, coração tão radiante, que deu várias coisas que ela tinha no seu reinado para ele por causa da sabedoria dele. E também o rei Salomão foi um cara que o seu reinado era um dos maiores que tinham na sua época, e também foi um cara que teve muita mulher, ou seja, ele teve esposa, né? Na sua época ele tinha 700 esposas, 300 concubinas, ou seja, esse cara tinha mulher pra caramba. E aí algo que que aí me impactou. Estou dando risada, né? Algo que me impactou em relação a isso, em relação ao texto que nós vemos, em relação a Salomão, é que muitos de nós talvez não tenhamos um reinado, nós muitas vezes não sejamos tão ricos iguais a ele, mas temos o básico para sobreviver. O que Deus me incomodou, e eu também estava vendo uma pesquisa, não sei se é verídica ou não, mas cerca de 96% dos cristãos estão insatisfeitos com a sua vida. Ou seja, cada 100 pessoas, 96 estão insatisfeitas. E aí quando a gente para olhar esse texto de Salomão que nós vemos, que no final da sua vida, tudo é vaidade. O cara teve diversas mulheres, o cara teve o melhor reinado, o cara teve tudo do bom e do melhor, e no final de tudo, só falava: tudo é vaidade, tudo é vaidade. E muitas vezes tem acontecido isso com nós. Eu me ponho muito nisso, que ainda que a gente não tenha o melhor carro, às vezes tem alguns que têm o carro, ainda que muitas vezes nós não tenhamos a melhor roupa, mas temos uma roupa, ainda que não tenha todo dia uma picanha na sua mesa, você tem alguma coisinha ali para comer, um arrozinho com ovo, e muitas vezes somos ingratos. Muitas vezes Deus tem nos dado diariamente sinais, prodígios, maravilhas, nos detalhes, e nós passamos muito do nosso tempo reclamando. Passamos tempos e tempos na igreja simplesmente reclamando. E aí eu me incluo, porque passei muito tempo assim também. E Deus me incomodou justamente em relação a isso, cara. Porque Ele nos tem dado. Ele nos tem dado as coisas, e muitas vezes somos insatisfeitos. Muitas vezes Deus nos tem dado a coisa e a gente fica: tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. E na verdade não é isso que o Espírito Santo quer de nós. E aí a gente para olhar o outro contexto, que é a parte de 2 Coríntios, que Paulo fala
entristecidos, mas sempre alegres, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aí está a diferença como nós vemos a Deus. Ou nós vemos a Deus e muitas vezes nós viramos as costas para Ele depois de um tempo de caminhada, ou nós, todos os dias, nós colocamos o nosso coração em brasa diante de Deus para ter a nossa vida transformada, impactada diante dEle. Porque Deus tem feito as coisas nos detalhes e muitas vezes nós não percebemos. E aí, a gente olha no outro texto, em 2 Timóteo, meio que dá para perceber que Paulo já estava meio que velho, meio cansado. Aí manda a carta para o seu discípulo: meu filho, eu já combati o bom combate, passei a carreira aí, guardei a fé, graças a Deus. E é isso mais ou menos o que Deus quer, mais ou menos não, é isso que Deus quer de nós e o que Deus deseja de nós. Que a gente na nossa caminhada, no final da nossa vida, a gente possa olhar para Deus e falar: caramba, Senhor, foi difícil, mas valeu a pena, tá entendendo? E é isso que nós temos que cultivar dentro de nós. E algo que Deus também me incomodou bastante é que como a gente faz para cultivar isso dentro de nós? Muitas vezes passamos tempos e tempos na igreja, cara. Eu falo até por mim. Tenho 22 anos e praticamente nasci na igreja. Só que eu me converti praticamente, assim, pode dizer, aos 18 anos. Assim que eu falo, cara, Deus entrou na minha vida. E algo que tem me ajudado e que eu vejo que tem ajudado as pessoas em minha volta é justamente a leitura da palavra e a Bíblia, e a leitura da Bíblia e também a oração. Porque muitas vezes a gente passa 20 anos na igreja, 30 anos, 40, 50 anos na igreja e a gente não tem o hábito da oração diariamente, seja lá meia hora, 1 hora, 15 minutos, não tem o hábito de ler a palavra do Senhor, passa 20 anos na igreja e a gente muitas vezes não leu sequer a Bíblia inteira, tá entendendo? E aí Deus estava me incomodando nos últimos tempos, porque quando eu aceitei Jesus foi justamente lendo o Novo Testamento. Aí tem uma parte que eu li lá e eu falei, nossa, que da hora. E eu só comecei a ler o Novo Testamento e Deus me incomodou: filho, e aí, o Antigo? Não vai ler? Eu falei, é verdade. E aí eu comecei a estabelecer uma meta para terminar o Antigo Testamento. E muitas coisas que eu leio no Antigo Testamento, eu fui, caramba, velho, era isso que queria dizer lá no Novo. E é isso, a gente tem que buscar em Deus e cultivar a semente da eternidade em nós, que é a palavra de Deus em nossas vidas, que é a oração e a intimidade com Deus. Amém? Amém. E aí, Jesus veio à Terra com um novo padrão, um estilo novo de governo. Que quando eu passei a entender isso, eu falei, cara, realmente isso é fantástico. Porque se a gente pega para olhar alguns textos na Bíblia, a gente olha Davi. Caramba, aumenta o negócio aqui do nada. A gente olha Davi. Davi, ele era um cara dos seus irmãos, ele era o mais simples, o mais franzino, o mais que ninguém dava nada por ele. Ele, virou o rei. Aí todo mundo, nossa, legal. Se a gente pegar Saul também, Saul, ele era na palavra diz que ele era um cara bonitão, tal, mas era de uma cidadezinha do interior que ninguém dava nada por ele. Do nada aquele cara virou rei. E os judeus, devido a olhar as escrituras, devido a todos esses relatos do Antigo Testamento, eles esperavam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele viesse justamente assim. Um cara que viesse do céu voando, chegou Jesus Cristo, chegava assim, olhava para todo mundo, cheguei. E na verdade é justamente ao contrário. Muitas vezes a gente está no louvor, tem uma música que fala, venha o teu reino, venha o teu governo, venha a cultura dos céus. Só que a cultura dos céus não é você ser o cara. É justamente ao contrário. Porque Jesus, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ele nasceu no meio de cocô de vaca, de cavalo, numa cidadezinha que ninguém dava nada para ele. O Filho de Deus, ele nasceu do seu Zé, da Dona Maria, e mudou o mundo, e mudou a história do mundo. E ele foi um cara que influenciou todos que estavam em sua volta. E ele poderia, pela sua capacidade de influência, sua inteligência, por ser filho de Deus, facilmente ter chegado ao reinado. Mas ele olhava para o lado e falava, cara, Deus não me mandou para ficar ali só para ser mais um iguais àqueles. Deus me mandou para exercer o meu reinado justamente com esses que estão em minha volta, os simples de coração, os humildes de coração, as prostitutas, os drogados, aqueles que estavam à margem da sociedade desde aquela época. Foi esse que Jesus veio para salvar, para curar, para libertar. E o seu reinado se estabeleceu nisso. E aí Jesus nos mostrou que nós temos que perder para ganhar e que quem serve é o maior. Não aquele que as pessoas acham que é o maior, mas justamente aquele quem serve, justamente aquele que tem simplicidade no coração. E aí Deus estava ministrando algo também no meu coração sobre o amor, né? Que a gente tem que amar ao próximo,
amar as pessoas que estão em nossa volta, mas tem pessoas que são fáceis a amar, diga-se de passagem, mas tem pessoas que são bem difíceis também, a gente sabe. Mas, e aí, Deus me pegou de jeito numa parte que eu falei, meu Deus, velho, para, mano, para. Para. E começou, e aí ele me incomodou para ministrar, falar sobre isso também, dar um parêntese sobre isso também, que era sobre o homossexualismo. Porque muitas vezes a gente tem um preconceito com o homossexual, né? E Deus me ministrou justamente sobre isso para mim, porque eu precisava aprender sobre isso. A gente tem um preconceito com o homossexual. E algo engraçado que ele falou, filho, quando a gente fala de amar o próximo, vai por mim. É mais difícil ele te amar do que você amar ele. Aí eu falei, você tá de sacanagem. Aí ele falou, é verdade. Aí ele me lembrou de um amigo meu do Senai que ele era homossexual. Só que esse cara, no Senai, quando esse cara chegava, mano, ele é meu parceiro, até o parceiraço mesmo. Mano, a alegria era contagiante, cara. A alegria, a sala toda começava a rachar o bico. Às vezes a gente zoava com ele, fazia umas músicas zoando ele. Porque ele era um cara que ele era gente boa e tal, mas a gente zoava, falava que ele tinha 7 vidas, né? Porque ele sofreu um monte de acidente, a moto passou por cima da cabeça dele, passou por cima da perna, passou por todo lugar. A gente zoava muito ele, a gente pensava que ele ia ficar bravo, ele começava a dançar as músicas que a gente zoava ele. Era um cara que contagiava a todos. E aí ele falou, Nicolas, quantas vezes você chegou já nesse ambiente e a sua presença não gerava alegria na vida das pessoas que estavam em sua volta e a presença daquele cara gerava alegria na sua volta? Quantas vezes você não estava triste, você conversou com ele e o seu dia mudou? Falei, vixe, vai. Falei, tá certo. E aí ele falou, Nicolas, e você acha que qual é a diferença do homossexual para o heterossexual? É pecado o homossexualismo? É pecado o homossexualismo. Mas o cara que é heterossexual e que sai por aí catando um monte de mulher, é pecado e o destino é o mesmo. O cara que é casado e trai sua esposa é heterossexual, mas está traindo a sua esposa, o destino é o mesmo. Aí eu falei, vixe. Aí eu falei, é verdade, Senhor. É verdade. Então, você ensine o teu amigo que está com dificuldade ao caminho do Senhor e aprenda com ele a alegria que ele tem para contagiar outros. Aí eu falei, amém. Amém, Senhor. E é isso. E é isso que Deus nos mostra. Quando Ele mostra o seu amor às pessoas que estão em nossa volta, os pequenos que estão em nossa volta, é justamente isso. Tentar, de alguma forma, contagiar as pessoas. A gente precisa ter um caráter cristão. Isso eu aprendi hoje de manhã na escola ministerial. A gente precisa ter um caráter cristão, sim. Mas também precisamos ter um carisma cristão. Um carisma de chegar no ambiente e transformar o ambiente, não porque nós somos, que legais, ou estamos tudo bem. Não, mas porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque Deus tem nos sustentado, porque a presença dEle é o nosso maior prazer, e tem que ser o maior prazer, e tem que ser o maior prazer da pessoa que está no nosso lado também. Aí não sei como, mas tem que ser, a gente tem que influenciar. Eu lembro na faculdade, um colega meu, foi engraçado. Ele chegou, caramba, Nicolas, tu não vai pra balada, não faz nada na vida, tá sempre aí felizão, ó. Eu falei, eu não sabia no que falar, falei, é verdade, estou mesmo. E o amor de Deus, Ele faz isso com a gente. Ainda que a gente esteja passando pelas lutas, eu volto em 2 Coríntios 6:10. Entristecidos, mas sempre alegres. Não vai estar fácil, nunca vai estar fácil. A gente parar para analisar, nunca vai estar fácil, mas a gente tem que manter a alegria, porque a alegria do Senhor é nossa força. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Talvez a nossa pobreza financeira, a gente se acha pobre por causa da nossa pobreza financeira, mas através de Deus nós podemos enriquecer as pessoas que estão em nossa volta. Não talvez financeiramente, mas enriquecer com alegria, enriquecer com esperança, enriquecer com amor. E nada tendo, mas possuindo tudo, que é a parte que fala, eu talvez não tenha dinheiro, talvez não tenha comida, talvez não tenha roupa, cara, mas o que mais importante eu tenho, que é Deus em nossas vidas, tá entendendo? Amém. Aí gostaria de convidá-los a abrir Lucas capítulo 9. Lucas 9, versículo 10 em diante, nos diz assim: ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: despede a multidão para que ainda as aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimentos, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: dai-lhe vós mesmo de comer. E responderam eles: não temos mais que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens.
Então disse aos seus discípulos: fazei-os sentar em grupo de 50. Fazei-os sentar em grupo de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães, os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os contribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Amém? Amém. Esse texto de Deus me incomodou também, porque eu estava me sentindo, falei, caramba, Senhor, cara, eu não sou capaz de fazer o que o Senhor pede, eu não sou bom o suficiente para fazer o que o Senhor pede. Cara, e muitas pessoas em minha volta também, eu já ouvi se sentindo assim, e o Senhor me incomodou, porque também muitas pessoas têm mania de falar assim, nossa, aquela pessoa, quando prega, as coisas mudam, aquela pessoa, quando toca um acorde no violão, todo mundo cai no chão, nossa, aquela pessoa toca cura, pá. Mas, e aí as pessoas acabam se apequenando, se sentindo inferiores por causa disso, por causa daquela pessoa. E na verdade não é assim. Aquela pessoa Deus colocou e abençoou para estar onde ela está, amém? Mas Deus nos colocou aonde nós estamos para a gente fazer a diferença onde a gente está. Eu acho engraçado, mas muito engraçado esse texto, porque assim, os discípulos muitas vezes, nós nos identificamos com ele, pelo menos eu me identifico com eles nessa situação. Porque, voltando aqui ao texto, tinha uma multidão de pessoas que estavam lá, ouviram Jesus, e estava a tarde toda, já estava quase noite, o pessoal precisava ir para casa, precisava comer. E aí chegou o discípulo e falou, olha Jesus, vamos se despedir do pessoal, vamos mandar embora porque tem pouca comida. E Jesus falou, não, pô, dá para os caras, dá para os caras. Aí eles, cara, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Aí ele falou, é isso mesmo que é para dar para eles. E orou e abençoou todo o povo. Aí eu fico pensando, muitas vezes a gente está se achando inferior com o pouco que nós temos. Mas Deus olha para nós, para cada um de nós e fala, cara, com esse pouco que você tem, faça a diferença, já é muita coisa. E é isso. E Deus ministrou mesmo, porque ainda que a gente só tenha 5 pães e 2 peixinhos, isso já é o suficiente para alimentar 5.000 homens e ainda sobrar 12 cestos. Então, que muitas vezes que a gente não venha se sentir assim, pequenos, se apequenar, porque muitas vezes a gente se apequena. Mas Deus, ele nos vê de uma forma diferente. Ele nos vê além do que nós vemos. E aí muitas vezes a gente também se sente inferior, mas tem um texto na Bíblia que fala que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel e justo para terminar. Ou seja, a gente é uma construção constante. E a gente vai falhar. Infelizmente, a gente não queria, mas a gente vai falhar. E Deus vai nos ajudar a superar. E ainda com as nossas falhas vai ser o suficiente para alimentar a maior galera. Que a gente não venha se menosprezar diante daquilo que nós vemos, mas que a gente venha se engrandecer, não com soberba, mas se engrandecer diante do que Deus é em nossas vidas. Amém? Amém. Eu gostaria de já estar finalizando aqui, mas eu gostaria de convidá-los a abrir Jeremias 8:20. Amém? Jeremias 8:20, né, na versão que eu anotei aqui, está assim: passou a época da colheita, acabou o verão e não estamos salvos. Confesso que quando eu li esse texto pela primeira vez, eu não gostei. Fiquei triste, né? Fiquei triste e aí fiquei pensando, fiquei refletindo. Falei, caramba, Senhor, nós não fomos salvos, como assim? E aí Deus ministrou justamente sobre a intimidade, ter intimidade com Deus, ter intimidade de buscar a Deus. E eu vi uma história que no começo eu achei legal, mas depois Deus ministrou algo que eu falei, caramba, tem que mudar um pouco algumas coisas. Que fala a história do bolo, né? Acho que muitos já ouviram essa história do bolo. Tinham 2 pessoas, duas pessoas que queriam agradar a Deus. Essa é uma historinha. 2 pessoas queriam agradar a Deus. Uma fez um bolo de chocolate e a outra fez um bolo de morango. Quando morreram, foram para o céu. E quando chegou na presença de Deus, o cara que chegou com o bolo de morango falou, Senhor, fiz aqui um bolo de morango especial para o Senhor. Passei minha vida inteira preparando isso para o Senhor. E Deus falou, pô, filho, eu gosto de bolo de chocolate, cara. E aí o caminho dessa pessoa foi outro. Quando eu vi isso, eu falei, caramba, é verdade, a gente passa, às vezes a gente faz muitas coisas que Deus não nos pede, né? Mas aí depois de um tempo eu comecei a pensar, raciocinar sobre essa história, eu falei, caramba, Senhor, eu vou ser sincero para o Senhor, eu quero ter uma intimidade contigo, ao ponto que quando eu morrer,
Eu não venho a chegar para o Senhor me perguntar, e aí, filho, o que o Senhor preparou? Eu quero morrer. Quando eu chegar e ver o Senhor face a face, eu quero te dar um abraço apertado e falar, pai, ou chorar, ou qualquer coisa, mas não falar, meu bobo, porque a gente não tem que fazer as coisas para Deus. A gente está muito habituado, para mim também, fazer as coisas para Deus. Mas nós temos que começar a criar o hábito de fazer as coisas com Deus. Com Deus. Em cada detalhe, a gente fazer as coisas com Deus. Porque nós podemos falar da palavra, nós podemos cantar um cântico, nós podemos evangelizar sem Deus. Mas a gente não pode viver assim, porque vai para um outro texto que fala no Novo Testamento, né? Que fala assim, Deus, quando a pessoa se encontrando com Deus, né? Fala, Deus, em teu nome profetizamos, em teu nome expelimos demônios. E aí fala, afasta de mim que eu nem te conheço. Mais importante do que fazer as coisas para Deus, é importante fazer as coisas para Deus, mas é fazer as coisas com Deus, em cada detalhe, chamar a presença de Deus em nossas vidas. E em cima disso, cara, eu falei, meu, é verdade, Senhor. Mas o que eu chegar e te oferecer um bolo, é eu chegar e te dar um abraço apertado e falar, meu Deus, que saudade, velho, que saudade. O Senhor valeu a pena. Chegar no céu e falar, Senhor, valeu a pena, cara. Obrigado por aquele dia ruim que o Senhor me abraçou. Obrigado por aquele dia bom também que o Senhor me deu. Chegar e dar risada dos dias engraçados. É esse que tem que ter intimidade com Deus ao ponto de quando a gente estiver na presença dele ali, cara, dar um abraço apertado e não falar, Senhor, tá aqui. E ele, cara, você fez tudo isso, mas sozinho, porque eu não estava contigo, tá entendendo? E em cima disso, eu vou contar 2 testemunhos que aconteceu comigo que foi há pouco tempo, mas eu achei muito engraçado. Porque muitas vezes, eu peço, mas eu acho que vocês também pedem coisas para Deus grandiosas, né? Ou grandiosas que eu falo, que a gente precisa, seja financeiramente, seja trabalho, emprego, qualquer coisa que a gente precisa, que a gente pede para Deus e muitas vezes a gente não vê o mover de Deus naquilo. E a gente acha que Deus não está conosco porque aquilo que nós temos pedido, Ele não está conosco. Ele não está nos dando. Só que a gente acaba esquecendo que Deus, Ele é um Deus eterno, de eternidade a eternidade, e que Ele pensa e visualiza muito além de nós. Ele pensa e visualiza muito além de nós. Muitas vezes um propósito que a gente quer fazer às pressas agora, cara, no futuro a gente só vai se dar mal. E tem coisas que se a gente esperasse um pouco mais da presença de Deus ali, se esperasse o tempo certo de Deus, cara, as coisas fluiriam naturalmente, tá entendendo? E aí, 2 testemunhos, porque eu lembro que eu estava orando por um monte de coisa, orando. Aí eu lembro um dia que estava na faculdade, era sábado, eu estava cansado, era umas 11h30 da manhã, aí eu estava no ponto de ônibus, aí eu falei, caramba, Senhor, você poderia preparar um lugarzinho no busão, né, para mim, né? Mas eu quero aquele lugar atrás da última porta e na janela para poder dormir, que eu tô com sono, velho. Só que eu só orei, né? Só joguei, né? Deixei no ar. Aí, beleza, eu entrei no ônibus. Tava todo o banco sentado, né? Aí eu falei, beleza, eu orei, não deu, amém. Aí fui lá para trás, aí nessa que eu fui lá para trás, eu olhei, tinha um banco livre lá na frente. Aí eu fui lá para trás, aí fui lá para frente, e quando eu olhei, tinha uma criança. Eu falei, caramba, tem uma criança. Aí parei no meio do ônibus. Aí fiquei em pé. No outro ponto, cara, a pessoa que estava sentada no lugar que eu pedi para Deus levantou. Eu falei, Senhor, tu é bom mesmo, hein? Falei, caramba, Senhor, tu é bom mesmo. Aí eu falei, a mulher vai sentar na janela, né? Aí eu cheguei e falei, moça, posso sentar? Pode. Ela virou devagarinho, eu passei, eu falei, obrigado, Senhor, agora eu vou dormir. Obrigado, Senhor. E eu acho importante, porque de Deus se manifestar no detalhe, a gente se reconhecer a Deus no detalhe. Outro negócio que aconteceu na sexta, que eu fiquei impactado assim, eu dei risada, depois eu falei, caramba, eu nem tinha orado. O Wagner, não sei se vocês conhecem o Wagner, que tá evangelista do Ponto Missionário, ele trabalha vendendo um produto de limpeza. E aí eu ajudo ele, né, para pegar um dinheirinho e tal. E aí tava um calor, 8 horas da manhã, 7 horas, um sol de rachar, velho. Aí teve uma hora, a gente estava preparando os negócios para sair nas ruas para vender, né? Aí teve uma hora que tem uma cobertinha na casa dele. E aí eu parei naquela cobertinha e passou um vento gostoso. Eu olhei para ele e falei, caramba, Vagnão, a gente poderia trabalhar assim hoje, hein? Na sombria e no vento gelado. Ele falou, Pony, a gente poderia mesmo, hein? Aí beleza, a gente nem orou, só falou. Aí, tá bom, né? A gente entrou na primeira rua, velho. Mas do nada o tempo fechou, mas fechou mesmo. Aí eu olhei e falei, vixe, e começou a bater um vento gelado. Eu falei, caramba, Vagnão, hoje tá bom de trabalhar. Ele falou, Pony, hoje tá bom mesmo, não tô nem suando. Eu falei, caramba. Aí quando eu cheguei em casa, que eu falei, caramba, Senhor, eu nem orei. O Senhor já manifestou o teu poder ali. Eu falo, caramba, obrigado, cara. Obrigado, porque eu não me sinto merecedor desses detalhes assim. E Deus se manifesta a cada um de nós. E já caminhando para o fim, assim, que a gente venha estar sensíveis ao que Deus tem feito. De detalhe, nos mínimos detalhes.
Muitas vezes a gente espera as coisas grandiosas, e graças a Deus que a gente vem a ter as coisas grandiosas mesmo. Não é defeito você ser rico, ser milionário, porque Deus vem Jesus veio para a gente ter simplicidade no coração. Então, cara, eu já conheço caras que são ricos, milionários mesmo, amigo mesmo que é assim, que o cara é humildão. Ixi, Nicolas, vem aí, não sei o que tal. Conheço gente que não tem nada, mas acha que... Nossa, pai. Eu fico, vixe. Eu bate até tristeza, assim. Eu falo, mas meu Deus. E Deus vem justamente para gerar simplicidade no nosso coração. Que o reino é a simplicidade no coração, a humildade de tratar o próximo, tentar se esforçar ao máximo para amar ao próximo, tá ligado? Se não conseguir, se esforce mais um pouco. E que é isso. E não que a gente seja perfeito, porque a gente é falho, pecador, e somos uma obra que está em construção. Amém? Amém. Tem uma frase que eu li, que eu não sei qual livro eu li, que é do William James, também não sei quem é esse cara, mas que me impactou bastante, né? Que fala assim: o melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. Ou seja, repetindo, melhor aproveitamento da vida consiste em gastá-la a favor de alguma coisa que dure mais que a própria vida. Ou seja, que a gente venha aproveitar a nossa vida servindo ao Senhor, investindo o nosso tempo ao Senhor, investindo o nosso tempo nas pessoas que estão em nossa volta. E o que eu acho legal desse texto, que eu já logo lembrei da formiga. A formiga, ela passa o verão todo trabalhando, para na época do inverno, elas poderem ficar no seu conforto, na sua casa que ela estabeleceu. Só que a coisa mais engraçada da formiga trabalhar para o inverno é que a média de vida da formiga são 2 dias. A média da formiga são 2 dias. Ou seja, elas trabalharam, passaram a sua vida por algo que vai ter um aproveitamento em prol do próximo. Então, que a nossa vida venha a ser assim. Quando a gente passar e morrer, a nossa vida, quando a gente passou por aqui, venha a ser em prol do próximo. Muitas vezes a gente passa 80 anos, 70 anos, a gente olha assim, pô, é muito tempo. Mas eu estava vendo também uma pesquisa que, se pegarmos o tempo que toda a humanidade, toda a Terra existe, e pegarmos o tempo que nós temos de vida, a nossa passagem por aqui seria a média de 2 segundos. Aí já vem logo no outro Salmos que também fala que a nossa vida é como um sopro, né? E é justamente isso. A nossa vida aqui é rápida, é passageira, que a gente vai aproveitar da melhor forma possível. Fazendo a vontade de Deus, praticando a vontade de Deus e buscando em Cristo a mudança para a nossa vida, buscando em Cristo a mudança da nossa vida. E que a gente não venha se intimidar, que a gente não venha se achar pequeno, porque Deus está conosco, amém, irmãos? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo, amém? Amém. Eu gostaria de convidá-los a encurvar a sua cabeça. Enquanto a Zi canta um louvor, gostaria que nesse momento de oração, que a gente viesse mesmo clamar pela presença de Deus, mas de uma forma que assim, que a gente venha vê-lo no detalhe, sabe? Nos detalhes, cada coisa que Ele tem feito de bom em nós. Porque Deus é bom, isso é fato, Ele é bom. Que a gente venha ver a bondade de Deus em nossas vidas. E que Ele venha nos ensinar, o Espírito Santo venha nos ensinar a amar o que está em nossa volta, amém?